Voltando aqui, vamos programar a logiquinha aqui da setup data que eu havia dito. Então, setup data a gente vai apertar F9 SD, tá bom? Vai vir aqui, já tem a setup data do hoje que a gente havia criado nos vídeos anteriores. Vamos agora criar uma nova. Ó. Então, ó, a gente vai criar uma setup data que figure, que represente as colunas, né? Que coluna que eu quero mostrar aqui no nosso list box? Quero mostrar o ID, o código do produto, vou querer mostrar esse código do cliente, a descrição do cliente e o CPF, o CNPJ, e eu vou dizer se ele é pessoa física ou jurídica, tá bom? Então são uma, duas, três, quatro linhas, né? 4 colunas, né? Então eu vou criar uma setup data de grupo, tá? Que vocês vão entender. Então eu faço assim, toda setup data tem que iniciar com SD, tá? Bash press. SD traço. Sempre quando for criar uma setup data, utilize SD tracinho. Sempre quando for criar uma setup data, utilize SD tracinho. Bom? Vamos lá. Eu vou chamar de SD, como eu estou falando de um list box, eu vou chamar ela de L, tá? L CADCO. Tá, vou chamar L CADCO. Isso, tá bom. Vou falar que é uma setup data de grupo. Vou colocar aqui o subitem. Aí eu vou criar uma outra que vai ficar debaixo dela. Vai chamar SDL SP1. Copiar esse cara, que eu vou usar ele mais uma vez. Ele vai ser uma alfa de uma posição e eu vou gravar esse arroba aqui, ó. Preciso identificar, segmentar dentro aqui do list box o que é a chave, onde que vai ser a chave dele, tá? Lembra que eu falei que eu tenho que construir na Unique o DB Grid? Exatamente, então eu tenho que colocar aqui um caractere diferenciado. A gente usa aqui o arroba, mas você poderia estar usando outros carinhas aqui, ó. Poderia estar usando aqui o hashtag, o asterisco, só que eu uso o arroba e a maioria das pessoas usam arroba, tá? Eu consigo continuar usando o arroba. Então, esse carinha aqui, o próximo aqui vai ser o SD ID, a gente vai colocar o ID cliente, ele vai ser um numérico. Vamos aprender uma outra coisa aqui, ó, sem yes, ó. Estamos falando aqui do ID cliente, não é? Então, ID cliente. Ele vai herdar as características, ó. Então, nossa setup data SDID, ó, vai herdar as características de ID cliente, ó, tá vendo? Vou aqui o subitem. E agora eu vou colocar o SP2, ó, o outro arroba. Coloquei aqui o outro arroba. Olha só como é que está ficando, ó. Então vou ter o SD, LCADCO. Vou ter aqui o primeiro separador. O carinha, o que vai ser a nossa chave, que ele vai criar uma matriz, nada mais é do que uma matriz aqui, um vetorzão, né? Então esse aqui vai ser o identificador desse vetor aqui, tá? E aqui é onde que ele delimita onde que é o vetor desse list box aqui, ó. Continuando, ó, então eu me posiciono aqui nesse último setup data aqui do setup data de grupo, ó, dentro dele, ó, aperto mais, eu vou continuar a alimentar esse setup data de grupo. Ó. Só que eu vou criar uma outra setup data, tá? Uma outra setup data de grupo que vai ficar dentro da primeira. Eu vou chamar de SDL Desk. LDesk, e ele vai ser um setup data de grupo. Clico aqui em subitem. Agora o que eu criar daqui para frente vai ficar debaixo do SDL Desk, tá bom? Que por sua vez está debaixo do SDL CADCO. Então vamos chamar esse carinha aqui de LID2, que nós já temos o LID1, LID, vou chamar ele de ID2. Só que esse cara, lembra que lá pro índice eu falei que ele é um numérico, né? Só que nesse caso aqui, eu vou criar ele como alfa, que vai dar um efeito visual melhor. Ele vai ser um alfa de 6. Vou criar um separador
vou criar um separador com um espacinho em branco aqui dentro, para ele separar uma coluna de outra. Agora aqui eu vou colocar o nome. E o nome, ó, nós vamos herdar as características também, ó, de nome. Ó. Por isso que é legal usar o dicionário de dados. Ó. Por isso que é legal. De forma que, se eu entrar lá no dicionário e alterar o nome para 40 posições, ele vai sair alterando de 30 para 40 em todos os lugares aonde que nome é referenciado. Por isso que é interessante usar dicionário de dados, tá bom? Cliquei aqui, vou colocar um outro separador, agora é o 4. Item. Eu falei que eu vou criar, vou falar se ele é jurídica, se ele é uma pessoa jurídica ou se ele é uma pessoa física. Né? Então eu vou chamar esse campinho aqui de SDL pessoa. Vou colocar aqui alfa de... Como é que fica aqui? Jurídica. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. 8 espaços. Então vou colocar aqui 9 espaços. Deu aqui o next. Vamos aqui colocar aqui o próximo carinha. Ó, reclamou, ó. Ou seja, está falando que o 4 já está sendo usado. Então é o 5. 5. E aqui, por último, eu vou colocar aqui o CPF CNPJ. Dependendo do que for a pessoa, tá? E esse cara aqui vai ser um alfa de 14 posições. Vai ser o maior, né? O CPF é 11, CNPJ é 14. Então, vou marcar aqui pelo maior, né? Subitem, dou cancel. Beleza, ó. Então, aqui já criei todo mundo, ó. Já criei todo mundo. Já criei todo mundo. E agora vocês vão entender como é que funciona esse esquema aqui, tá bom? Vou deixar ele aqui de lado, ó, que eu vou usar ele para copiar esses nomes ninja aqui. Então, ó, antes da gente fazer o determine action, o que eu quero fazer? Ó? Eu quero que apareça um label com o nome das colunas, tá? Para aparecer esse label com o nome das colunas, como é que eu faço? Eu faço assim. Cadê o list? Aqui, ó. 9SD, tá aqui. Como é que eu faço? Primeiro, eu movo zeros para o meu índice aqui, ó. Tá? Depois eu faço assim, move group spaces para essa setup data de grupo aqui, ó. Aí agora eu começo a nomear as colunas, ó. Então, ó, por isso que eu coloquei ele como alfa. Se eu tivesse colocado esse cara aqui como numérico, eu não ia conseguir mover o label. Pessoa, move, CPF barra CNPJ. Tá? Movi os campinhos aqui, dei nome aqui para as colunas. Agora eu vou gravar, tá? Eu vou gravar essa informação que está aqui dentro do listbox. Como é que eu faço isso? Uso o comandinho SLDYN, tá? SLDYN, abro um parênteses. Agora eu preciso ir lá na tela, lá no Painter. Preciso ir lá no Painter, que eu preciso saber uma informação aqui, ó. Dou um double clique aqui, ó, tá vendo? Vem aqui em Presentation e
pego a informação que eu coloquei aqui, ó. Ctrl C, cancel, é o cara que eu vou gravar aqui, ó. Tá? Agora, voltando aqui no nosso setup data, ó, eu movo essa setup data, copy name, que ela nada mais é que uma super string, que uma string grandona, para cá, ó. Então, o comando SLD vai saber que eu tenho que pegar o conteúdo dessa setup data que eu já preenchi aqui e tem que gravar aqui dentro, né? Então, é como se ele estivesse populando uma matriz, tá? Acho que essa é uma boa explicação. Está populando uma matriz. Agora aqui, ó. Agora aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que dentro do loop. Não lembra que eu estou dando no Terminator? Que eu estou dentro de um loop aqui, dentro de um laço, que ele vai ler todos os registros dessa tabela CADCO, todos os registros o quê? Todos os registros válidos. Se tiver algum registro deletado, ele não vai aparecer aqui, ok? Então, o que eu faço? Copio esse cara aqui, ó. Aqui onde está o LID, que vai ser o índice da matriz aqui, eu vou colocar cadco.id cliente. Aqui eu vou deixar o globe spaces mesmo. Aqui eu vou repetir o cadco.id cliente. Tá? Aqui eu vou colocar cadco.nome. Aqui eu vou perguntar do in cadco.cpf maior que global zeros, vamos ver física, não é isso? Para onde? Para a pessoa. Caso contrário, use jurídica. E aí, se for jurídica, eu vou mover cadco.cnpj para quem? No nosso campinho aqui. E se for física, nós vamos mover cadco.cpf no nosso campinho. É isso? Qual que é o comando? Preencher aqui a nossa Global Setup Data, e agora nós vamos gravar dentro aqui da nossa matriz. Deve estar estourando o tempo já. Vou encerrar o vídeo. Continuamos.